Acordei, vi a luz brilhar na sua testa. O amor invadiu meu coração. Despertei, vi o mundo florescer em minha volta. Todos juntos de mãos dadas, união. Enxerguei que o inimigo era apenas um espelho e me mostrava o que eu precisava ver para curar, purificar, iluminar meu ser na integração do que precisa transcender. Veio o vento e disse para mim que toda a dor estava dando adeus. Disse também para eu me entregar e não deixar o ego resistir. Acordei. Eu me entrego, eu me rendo. Me entrego de braços abertos para a vida, para o universo. Eu confio. Eu paro de querer controlar. Eu solto a necessidade de controle. Eu solto a manipulação. Eu solto todos os padrões de medo, da ancestralidade e fico com a vida. Fico com a força da vida, da experiência que eu recebi da minha ancestralidade e sigo o meu caminho, fazendo a minha parte. Eu agora reverencio a minha ancestralidade, agradeço e sigo para fazer a minha parte, fazer a diferença. Que lindo, né? Me ocorreu falar essas palavras, porque na TSFI, né, que é uma constelação familiar que expande as ferramentas de ordenação do campo, a gente valoriza muito esse momento em que a gente reconhece, reverencia, agradece e solta a ancestralidade e vai fazer diferente, porque é justamente essa atitude diferente que pode trazer a cura do próprio sistema, né? A cura no sentido de olhar para o que ainda não foi visto, de liberar o que está ali amarrado. Quando a gente fica só repetindo um padrão, e essa é a grande diferença entre valorização da ancestralidade e o tradicionalismo, né? Porque a valorização da ancestralidade é você reconhecer o valor dos ancestrais, reverenciar e liberar, e se liberar para fazer diferente. O tradicionalismo é algo bem diferente. É quando você se obriga a repetir padrões, quando você se obriga a ser do mesmo jeito, a fazer igual, você sente um impulso de fidelidade para pertencer ao sistema. Quando você faz igual algo que é positivo, maravilha. Poderia estar livre disso também, né? Fazer diferente também nesse aspecto. O problema, ou talvez a questão, né? O desafio, a dificuldade, é que geralmente a gente imita a nossa ancestralidade, o nosso sistema, em muitos aspectos negativos também. Como, por exemplo, tendo a mesma doença, como, por exemplo, perseguindo o fracasso financeiro, como, por exemplo, destruindo as relações, repetindo algum padrão de traição ou de... Enfim, acho que vocês entendem, né? Se a gente olha um pouco, a gente percebe que inconscientemente, óbvio, isso não é um processo consciente, ninguém conscientemente estraga a própria vida, mas inconscientemente ali
numa camada mais profunda, tem uma dinâmica oculta que nós estamos ativando para nos sentirmos pertencentes ao nosso sistema. Assim, se o nosso sistema fracassou, se o nosso sistema sofreu muito com a pobreza, é como se a gente se sentisse culpado por prosperar financeiramente na vida. E assim com todos os outros aspectos. Então é preciso liberar. Tupanzinho, vem cá dar oi pro pessoal. Para de morder o fio, venha com a tia Ingra. Dá oi, ó. Oi. Fala oi. Oi. Oi, gente. Oi, gente. Aqui, ó. A Tupã. Tupanzuco. Bom, então morde minha sandália, Tupã. Não morde o fio, não, tá? Outro dia ele tomou um choque de ficar mordendo o fio. Gente, meu cabelo branco. Tô gostando disso. Daqui a pouco eu vou ter que pintar, né? Ficar de personagem. Mas enquanto isso, vou tendo uma relação com ele. A gente vai se conhecendo, né, Tupanju? Então, vamos ler, fazer a nossa leitura, a mensagem do outro lado do mundo. Eu gostaria de finalizar hoje. Tem coisas aí para acontecer nos próximos dias, mas não sei se a gente consegue. Então, vamos começar logo. Depois a gente segue o bonde, vê o que a gente quer comentar disso. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode escrever ali na caixinha, que aí eu não perco, né, quando sobe aí a roleta dos comentários. É isso. Capítulo 17. O poder da música. Várias pessoas do grupo possuíam o poder da medicina através da música. Musicoterapia, né? Medicina é o termo às vezes usado na tradução. Não significa medicinal, nem se relaciona apenas à cura física. Medicina era algo benéfico com que alguém contribuía para o bem-estar geral do grupo. Interessante. Otto explicou que era bom possuir essa habilidade, ou medicina, para fixar ossos fraturados, mas que não era superior nem inferior à capacidade de ter afinidade com a fertilidade e os ovos. Ambas eram necessárias e exclusivamente pessoais. Concordei e antevi uma refeição com ovos. Nesse dia fui informada de que aconteceria um grande concerto musical. Não havia nenhum instrumento musical em nossas escassas posses, mas há muito tempo eu deixara de questionar como e onde as coisas apareceriam. À tarde, era possível perceber a excitação enquanto atravessávamos um desfiladeiro. Era estreito, talvez possuísse uns 4 metros de largura, com paredes de cerca de 6 metros de altura. Paramos para passar a noite e, enquanto a refeição de vegetais e insetos era preparada, os músicos armaram o palco. Ali cresciam plantas arredondadas com a forma de um barril. Alguém cortou as pontas e cavou os núcleos úmidos cor de abóbora que todos sugamos. As grandes sementes da polpa foram separadas. Algumas das peles sem pelos que levávamos foram usadas para cobrir as plantas e amarradas com firmeza. Tornaram-se incríveis instrumentos de percussão. Uma velha árvore morta jazia nas proximidades, com vários ramos cobertos de cupim. Um estava quebrado e os insetos o devoravam. O cupim havia comido o núcleo do galho, que estava repleto de serragem. Usando uma vara para destroçá-lo e então retirar o núcleo morto, logo obtiveram um longo tubo. Tinha a impressão de estar presenciando a construção da trombeta de Gabriel. Mais tarde soube que era isso que os australianos se referiam como didgeridoo. Ah, que demais! Eu amo didgeridoo! Um instrumento musical primitivo. Ao soprá-lo, emitia um som musical alto. Gente, o som do didgeridoo é muito mágico. Coloca aí na internet didgeridoo. Escreve D-I-D-J-E-R-I-D-O-O, didgeridoo. É muito lindo o som, é mágico, assim, parece que você está abrindo um portal para o som do universo, o som das galáxias, sabe? Um dos músicos começou a bater as varas e outro usou 2 pedras para marcar o compasso.
Apanharam pedaços de argila, penduraram-nos e criaram o som de um carrilhão. Um homem fez um zunidor, que consiste em um pedaço plano de madeira preso a uma corda que é volteado no ar, produzindo um ruído rouco. Controlavam com perícia o volume mais alto ou mais baixo. Você quer sentar no meu colo, Tupã? Quer ficar aqui no meu colinho? Então venha, mas você vai ficar quieto, tá? Vamos ver se você consegue. Vem pro colinho da tia Ingra. Vai ficar quietinho, ó. Dormir bonitinho. Senão tia Ingra bota você no chão, tá? Vamos lá. Controlavam... peraí. Produzindo um som rouco. Controlavam com perícia o volume mais alto ou mais baixo. Essa combinação no desfiladeiro criou... não vai dar. Tupã, eu tentei. Você escolheu não ficar, não fui eu. Essa combinação no desfiladeiro criou uma vibração e um eco fantásticos. A palavra concerto não podia ser mais adequada. As pessoas cantavam individualmente, em grupos e frequentemente em harmonia. Percebi que algumas das canções eram tão velhas quanto o tempo. As pessoas repetiam cânticos criados ali, no deserto, antes da invenção de nosso calendário. Mas também vivenciei uma nova composição, uma música composta só porque estava presente. Disseram-me, assim como um músico busca expressão musical, a música do universo busca ser expressa. Uau! Assim como um músico busca expressão musical, a música do universo busca ser expressa. Nós somos canais, né, de criação. Como não possuem a linguagem escrita, o conhecimento é transmitido de geração a geração através da música e da dança. Cada evento histórico pode ser descrito por desenho na areia ou por música e drama. Todos os dias a música, pois é necessário para conservar os fatos na memória e contar toda a história, leva cerca de 1 ano. Se cada evento também fosse pintado e todas as pinturas ficassem no solo, na sequência adequada, formaria um mapa do mundo, de como tem sido nos últimos milhares de anos. No entanto, o que realmente presenciei foi como essas pessoas vivem plenamente sem apego material. No final do festival, os instrumentos foram recolocados onde tinham sido encontrados. As sementes foram plantadas para garantir sua continuidade. Sinais foram pintados na parede rochosa, indicando a colheita disponível aos próximos viajantes. As varas, ramo e pedras foram deixados pelos músicos, ainda que a alegria da composição criativa e o talento permanecessem como a confirmação do valor e autoestima de cada um. Um músico carrega a música com ele, não precisa de um instrumento específico. Ele é a música. Pareceu-me que nesse dia eu também aprendia que vida é self-service. Podemos enriquecer nossa própria vida, fazer concessões a nós mesmos e ser criativos e felizes quando nos permitimos sê-lo. O compositor e os outros músicos partiram com a cabeça erguida. Grande concerto, um comentou. Um dos melhores, foi a resposta. Ouvi o indivíduo que se destacara dizer: acho que não demora e meu nome mudará de compositor para grande compositor. Eu não observava um ego presunçoso. Simplesmente são pessoas que reconhecem seus talentos e a importância de compartilhar e desenvolver as inúmeras maravilhas que nos foram concedidas. Há uma conexão importante entre reconhecer seu próprio valor e a celebração de se conceder um novo nome. Essas pessoas dizem que sempre existiram. Os cientistas sabem que habitam a Austrália pelo menos há 50 mil anos. É realmente surpreendente que após 50 mil anos não tenham destruído nenhuma floresta, poluído a água, colocado em risco nenhuma espécie, causado nenhuma contaminação e sempre tenham recebido comida e abrigo em abundância.
Riram muito e choraram muito pouco. Sua vida é longa, produtiva, saudável e partem espiritualmente confiantes. Nossa, gente, que bonito. E sabe esse final aqui, né? Para quem está acompanhando a leitura, eles acham que não tem muito sentido a gente fazer aniversário porque ficou um ano mais velho, né? Já que isso é natural e não é preciso nenhum mérito para ficar um ano mais velho, a não ser sobreviver. E a gente pode entender, né, que ser humano não é apenas sobreviver, nós precisamos nos tornar humanos, né? A gente precisa alcançar um nível de humanidade ainda. Então, eles acham, né, que é bobo a gente comemorar porque está um ano mais velho. Eles comemoram quando eles dão um salto evolutivo na própria vida, quando eles desenvolvem um novo dom, quando eles têm um florescimento, um aprendizado. E isso a própria pessoa reconhece, que ali ela teve um crescimento espiritual, físico, mental, enfim. A gente que gosta de separar as coisas, né? Mas é tudo uma coisa só. E então, isso é muito curioso, isso me lembra o meu primeiro livro, O Medo do Sucesso, onde numa grande reflexão eu percebi que eu não deixava meus dons aflorarem com a desculpa de que eu era humilde, de que eu já tinha minha profissão de atriz e que eu era humilde e que eu não precisava fazer sucesso. Ok, eu não preciso fazer sucesso, mas não deixar os dons florescerem é uma grande arrogância, é o contrário da humildade. A humildade verdadeira é a gente deixar os dons florescerem, assumir essa responsabilidade e se colocar a serviço, colocar esses dons a serviço. Então, quando você admite que um dom seu está florescendo e você coloca eles a serviço e assume essa responsabilidade e você percebe que você evoluiu, que você deu um passo evolutivo, isso não tem nada a ver com vaidade. Isso é uma humildade, assim, você está fazendo o que veio aqui fazer. É um sinal de obediência ao universo, obediência ao plano maior, né? E até quem viu o vídeo que eu fiz para o TED São Paulo, eu falo isso, né? Tem um termo que a gente usa para fruta, quando cai do pé e não frutifica e não floresce, é que aquela fruta tá peca, né? Ela não cumpriu o propósito para o qual ela nasceu, né? Que é alimentar alguém, que é virar uma árvore, tudo bem, mas é uma fruta peca. E o que é peco? Seria um significado essencial de pecado. Pausou. Então, o que é peco? Peco, que é você não frutificar, né? Não cumprir o seu propósito. Seria o significado essencial de pecado, né? Então, pecado seria a gente não florescer. Continuando. Capítulo 18, o apanhador de sonhos. Uma atmosfera de excitação prevaleceu quando, em certa manhã, um pequeno grupo formou o semicírculo rotineiro de frente para o leste. Apenas uma ligeira coloração indicava a aurora iminente. A mulher espírito dirigiu-se ao centro e substituiu o chefe da tribo, que concluíra sua parte do culto matinal. A mulher espírito e eu tínhamos muito em comum fisicamente. Ela era a única mulher aborígene de toda a tribo que pesava mais de 60 quilos. Eu tinha certeza de que perdia peso caminhando sob um calor intenso e fazendo apenas uma refeição por dia. Eu tinha um excesso de tecido adiposo armazenado no corpo e gostava da imagem da gordura pingando e cercando as marcas de meus pés na areia. No centro do semicírculo, a mulher espírito estendeu as mãos sobre a cabeça e ofereceu seu talento à audiência invisível no céu. Dispôs-se a ser um meio de expressão se a unicidade divina quisesse atuar através dela. Queria partilhar seu talento comigo, a mutante adotada nessa expedição. Feito o pedido, agradeceu alto e enfaticamente. Os outros se juntaram agradecendo as dádivas, ainda não manifestas, do dia. Normalmente isso era feito em silêncio, utilizando-se a conversa mental, mas como eu era novata na telepatia e uma convidada, atuaram dentro de meus limites. Nesse dia, caminhamos até o fim da tarde,
caminhamos até o fim da tarde. Havia pouca vegetação no caminho. No entanto, foi um alívio não nos depararmos com o Spinifex injetando suas farpas nas plantas de meus pés. Isso era um tipo de capim, né? Não lembro. O silêncio foi rompido no final da tarde, quando alguém localizou um bosque de árvores anãs. Tinham a aparência estranha, um tronco que se desdobrava no alto como um arbusto gigante. Era isso que a mulher espírito tinha pedido e sido previsto. Na noite anterior, enquanto estávamos sentados em volta do fogo, ela e mais 3 haviam apanhado, cada uma superfície plana de pele e a costurado com firmeza em um aro. Hoje carregavam os objetos confeccionados. Não perguntei qual o propósito. Sabia que me informariam. A mulher espírito pegou minha mão e me puxou para as árvores, apontando. Olhei e não vi nada. Sua excitação fez com que eu procurasse de novo. Então vi uma enorme teia de aranha. Era espessa, brilhante e complexa, envolvendo centenas de fios entrelaçados. Parecia ser uma entre várias. Ela falou com Ota, que por sua vez pediu que eu escolhesse uma. Eu não sabia o que devia procurar, mas aprendera que escolher intuitivamente era como os aborígenes faziam. Apontei para uma. Em seguida, ela pegou, na algibeira que levava na cintura, um óleo aromático e untou o objeto redondo da forma de um pandeiro. Ela afastou as folhas por detrás do alvo de sua atenção. Então, colocando a superfície untada atrás da teia, com um único movimento rápido para frente, capturou-a emoldurada com perfeição profissional pelo couro. Observei quando os outros avançaram e selecionaram uma teia, e cada uma das mulheres que carregava uma moldura repetiu a cena da rápida captura dos fios pelo suporte confeccionado. Enquanto brincávamos, o resto da tribo ocupava-se em preparar a fogueira e reunir alimento para a refeição da noite. Esta incluía muitas das grandes aranhas das árvores anãs, algumas raízes e um tubérculo que eu ainda não tinha comido e que se parecia com um nabo. Depois da refeição, nos unimos como sempre fazíamos à noite. A mulher espírito me explicou o seu talento. Todo ser humano é único e cada um de nós recebe determinadas características que são excepcionalmente fortes e podem se tornar um talento. Sua contribuição à sociedade era a de um apanhador de sonhos. Todos sonham, disse. Nem todos se preocupam em recordar ou se informar com os sonhos, mas todos sonham. Os sonhos são a sombra da realidade, disse. Tudo que existe, que acontece, também acontece no mundo dos sonhos. As respostas estão ali. Essas teias especiais são úteis em uma cerimônia com música e dança para ajudar a pedir ao universo uma orientação nos sonhos. A mulher espírito auxilia o sonhador a compreender a mensagem. Entendi que para eles a expressão sonhar significa níveis de consciência. Há um sonho ancestral de quando o pensamento criou o mundo. Há um sonho sem corpo, tão profundo quanto a meditação. Há um sonho quando dormimos, etc. São vários tipos de sonho, né? Há um sonho ancestral de quando o pensamento criou o mundo. Há um sonho sem corpo, tão profundo quanto a meditação. Há um sonho quando dormimos, etc. Há o sonho que é a própria vida, né? Que a gente vai acordar no momento que a gente faz a passagem. A tribo procura os apanhadores de sonhos para pedir orientação em qualquer situação. Acreditam que se precisam de ajuda para compreender um relacionamento, um problema de saúde ou propósito por trás de uma experiência, encontrarão a resposta no sonho. Os mutantes só conhecem uma maneira de entrar no estado do sonho, dormindo. Mas as pessoas reais estão conscientes do sonho quando despertas. Sem o uso de drogas que controlam a mente,
simplesmente utilizando técnicas de respiração e concentração, agem conscientemente enquanto estão no mundo do sonho. As instruções que recebi foram para dançar com o apanhador de sonhos. Rodopiar é especialmente eficaz. Você define a questão em sua mente e a repete várias vezes enquanto gira. O volteio mais eficaz, como explicam os aborígenes, é um exercício que intensifica os vórtices de energia em 7 centros principais do corpo. Deve ser os chakras. Consiste em simplesmente ficar com os braços estirados e girar sempre para a direita. Fiquei logo tonta, sentei-me e pensei em como minha vida havia mudado. Ali onde não havia sequer uma pessoa por quilômetro quadrado, em uma área maior que 3 vezes o estado do Texas, eu agia como um derviche rodopiando, levantando poeira de areia e fazendo com que o ar que estava em contato com meu apanhador de sonho se agitasse infinitamente através da vastidão. As pessoas da tribo não sonham à noite, a não ser quando chamam um sonho. Dormir para eles é um período importante de descanso e recuperação do corpo. Não é um tempo para dividir a energia com projetos. Acreditam que os mutantes sonham à noite porque em nossa sociedade não é permitido sonhar durante o dia e principalmente por não compreenderem o ato de sonhar com os olhos abertos. Finalmente chegou a hora de dormir. Removi a areia do corpo e usei o braço como travesseiro. Deram-me um pequeno recipiente com água e disseram que eu bebesse a metade, deixando o restante para quando acordasse. Isso ajudaria a me lembrar do sonho com detalhes. A pergunta mais urgente em minha mente era: depois que a expedição terminar, o que farei com toda a informação que estou recebendo? De manhã, a mulher espírito, falando através de Oota, pediu-me para recordar o sonho. Achei impossível ela interpretar o significado porque não continha nada relacionado à Austrália, mas de qualquer modo contei. Ela me perguntou principalmente como me sentia, qual a emoção relacionada aos objetos e às coisas que tinham acontecido no sonho. Era notável como conseguia me compreender, já que o modo de vida civilizado com que sonhara lhe era totalmente estranho. Compreendi que haveria algumas tempestades em minha vida, que as pessoas e as coisas nas quais investira muita energia seriam deixadas de lado, mas tinha aprendido que era um ser centrado, pacífico e como induzir essa emoção sempre que precisasse ou quisesse. Aprendi que podia viver mais de uma vida durante a vida, que já experimentara o fechamento de uma porta, um tempo do qual não mais conservaria as pessoas, o lugar, os valores e as crenças que mantinha. Para o desenvolvimento de minha alma, eu fechara delicadamente uma porta e entrara em um novo lugar. Uma nova vida significava subir um degrau espiritual. E o mais importante era eu não ter nada a ver com a transmissão de informação. Se simplesmente vivesse os princípios que pareciam verdadeiros para mim, influenciaria a vida daqueles a mim destinados. As portas seriam abertas. Afinal, isso não era minha mensagem. Eu era meramente uma mensageira. Fiquei pensando se todos os outros que haviam dançado com a apanhadora de sonhos compartilhariam seus sonhos. Antes que eu fizesse a pergunta, Oota leu minha mente e disse: sim, o ferramenteiro quer falar. O ferramenteiro era um homem idoso que se especializara não somente em fazer ferramentas, mas também pincéis, acessórios para cozinhar, enfim, quase tudo. Sua pergunta foi sobre dores musculares. Sonhara com uma tartaruga que saíra do casco e descobrira que perdera as pernas de um lado do seu corpo e estava torta. Depois de a mulher espírito falar-lhe através do sonho, como fizera comigo, ele concluiu que era hora de ensinar seu ofício a mais alguém. Ele já gostara muito da responsabilidade de ser um mestre artesão,
Mas agora havia menos satisfação verdadeira e mais uma pressão autoimposta, de modo que foi alertado de que precisava mudar. Ficara com um lado só, deixara de harmonizar trabalho e brincadeira. Eu o vi ensinando a outros durante os dias que se seguiram, e quando perguntei sobre suas dores, acentuou as linhas de sua face ressequida, como se sorrisse e disse: quando o pensamento se torna flexível, as juntas se tornam flexíveis. Nunca mais se sente dor. Nossa. Eu não sei se eu estou lendo esse livro para vocês ou para mim. É para todos nós, né? Gente, que bonito isso. Quando o pensamento se torna flexível, as juntas se tornam flexíveis. Nunca mais se sente dor. Nossa, mãe. Que poderoso isso, esse conhecimento. É interessante, né? Porque eu falava disso. Eu falava, né, antes da gente começar a leitura hoje, sobre essa liberdade que a gente precisa se dar. E eu percebo no trabalho de constelação, onde hoje eu escuto muita gente e onde eu faço a minha parte para a pessoa olhar para a própria dinâmica de vida e fazer a própria liberação, assumir essa responsabilidade de fazer o movimento. E o que eu percebo é que muitas vezes a pessoa está num lugar que já foi bom para ela, né? Ou uma relação, ou uma profissão, e deixou de ser. E deixou de ser por N motivos, né? Ou por alguma atitude da pessoa de apego e às vezes por outra coisa. Às vezes porque os caminhos mudam, a pessoa muda, e aí ela continua ali apegada àquela situação, querendo reviver a alegria que ela tinha no início daquela prática, né? No início da relação, no início da prática. E ou tudo se transforma, ou de fato está na hora de concluir um ciclo para começar o outro, né? Essa é a eterna lição do budismo, né? A impermanência. Então, maravilhoso. Vamos seguir mais um pouco aqui. Capítulo 19. A surpresa do jantar. Durante a oração matinal, o parente dos animais grandes falou. Sua confraria queria ser reverenciada. Todos concordaram. Há algum tempo não sabiam deles. Na Austrália não há animais muito grandes. Não é como a África e seus elefantes, leões, girafas e zebras. Eu estava curiosa para saber o que o universo tinha reservado. Nesse dia, caminhamos em um ritmo animado. O calor parecia menos concentrado, talvez a temperatura fosse inferior a 35 graus. A curandeira passou uma mistura espessa de óleo vegetal e de lagarto em minha face, nariz e principalmente no topo de minhas orelhas. Não contei as camadas de pele, mas sabia que passara por várias. Na verdade, eu me preocupava com que não tivesse mais orelhas, pois a queimadura de sol parecia nunca cessar. A mulher espírito veio em meu socorro. Convocou uma reunião para resolver um problema e, embora essa situação fosse única para eles, rapidamente apresentaram uma solução. Foi criado um dispositivo que parecia os antiquados protetores de orelha usados na neve. A mulher espírito fez um círculo com um ligamento animal e a costureira prendeu penas em torno. Foi colocado sobre minhas orelhas e, combinado com óleo, proporcionou um grande alívio. O dia foi divertido. Enquanto caminhávamos, brincávamos de adivinhação. Cada vez um imitava um animal ou réptil ou representava um acontecimento passado, enquanto tentávamos decifrar o enigma. Rimos durante o dia todo. As impressões dos pés de meus companheiros não mais pareciam marcas de varicela na areia.
eu começava a perceber as ligeiras variações características da postura exclusiva de cada um. Quando a noite se aproximou, comecei a procurar vegetação na planície distante. A cor do solo diante de nós estava mudando do bege para tons de verde. Então, ao nos aproximarmos do outro terreno, vi algumas árvores. Devem pensar que já não me surpreendia com coisas surgindo do nada para as pessoas reais. Mas seu entusiasmo genuíno ao receberem cada dádiva tornou-se parte do núcleo de minha personalidade. Lá estavam os grandes animais que queriam ser reverenciados por seu propósito. 4 camelos selvagens. Cada um tinha uma única córcova grande e não eram tratados como cavalos, como aqueles que eu vira em circos e no zoo. Os camelos não são nativos da Austrália. Foram trazidos para servirem de meio de transporte e, ao que parecia, alguns haviam sobrevivido, embora quem os conduzisse não. A tribo parou. 6 observadores se afastaram divididos. 3 aproximaram-se da presa vindos do leste e 3 do oeste. Silenciosamente avançaram curvados. Cada um levava um bumerangue, uma lança e um arremessador. Este consistia em um objeto de madeira que disparava a lança. Usando-se o movimento completo do braço, assim como o pulso, a distância e a precisão do arremesso são triplicadas. O grupo compunha-se de um macho, 2 fêmeas adultas e um membro mais novo. O olhar alerta dos caçadores observava cuidadosamente. Mais tarde, informaram-me que haviam concordado mentalmente em capturar a fêmea mais velha. Usaram a maneira de seu irmão animal, o dingo, captar os sinais do animal mais fraco. Este parecia comunicar aos caçadores o desejo de ser reverenciado por seu propósito e deixar o forte prosseguir a vida. Sem palavras e sem gestos que eu percebesse, e totalmente coordenados, fizeram a investida. Uma lança cravada com precisão na cabeça e outra simultaneamente no peito provocaram a morte instantânea. Os 3 camelos restantes afastaram-se em disparada, o som dos cascos desaparecendo à distância. Preparamos uma fossa profunda, alinhamos o fundo e os lados com camadas da relva seca. O parente dos animais grandes talhou com uma faca o ventre do camelo, formando uma espécie de fecho eclair. Saiu uma bolsa de ar quente e com ela o odor forte e morno de sangue. Os órgãos foram retirados um por um e o coração e o fígado foram separados. Eram valorizados por suas propriedades de força e resistência. Como cientista, eu percebi a incrível fonte de ferro adicionada à dieta que, em geral, era inconsistente e imprevisível quanto aos nutrientes. O sangue foi armazenado em um recipiente especial que a aprendiz mais jovem da curandeira carregava em volta do pescoço. Os cascos foram separados e me disseram que eram muito úteis e tinham vários propósitos. Não conseguia imaginar quais seriam. Mutante, este camelo tornou-se adulto para você. Um dos carniceiros gritou. Ele ergueu a bexiga enorme cheia de água. Meu vício da água era conhecido e procuraram uma bexiga apropriada para servir de recipiente para eu carregar. Agora havia uma disponível. Essa terra era nitidamente o pasto preferido de animais, como assinalavam os montes de esterco. Ironicamente, eu agora prezava o que há alguns meses me causava repulsa. Nesse dia juntei esterco, grata por esta maravilhosa fonte de combustível. Nosso dia alegre terminava com mais risadas e piadas por causa da bexiga de camelo que eu levava, presa à cintura, em volta do pescoço ou como mochila. No dia seguinte, marchamos com a pele de camelo estirada sobre a cabeça de várias pessoas. Fornecia sombra e possibilitava que a pele secasse
e curasse durante a jornada. Haviam arrancado toda a pele sem deixar nenhum vestígio de carne e a trataram com tanino extraído da casca da planta. O camelo forneceu mais carne do que precisávamos, de modo que o resto foi cortado em tiras. Algumas não cozinharam bem, e a poção foi amarrada em um ramo de árvore como um mastro. Vários de nós carregávamos essas bandeiras através do deserto. A carne de camelo adejando ao vento, ressecando e se preservando naturalmente. Realmente um desfile estranho. Gente, acho que eu não consigo acabar hoje. Deixa eu ver esse capítulo aqui. Vamos mais esse. Capítulo 20. Formigas sem cobertura de chocolate. O sol brilhava de tal forma que eu não conseguia manter os olhos totalmente abertos. O suor, produzido por cada célula de minha pele, escorria em mini rios pelos vincos de meu peito e umedeciam minhas coxas ao se friccionarem a cada passo. Até mesmo a parte de cima dos pés transpirava. Nunca vira isso. Para mim, era um sinal de que perdêramos os agradáveis 38 graus e experimentávamos uma temperatura quase insuportável. A sola dos pés formava um padrão estranho. Havia bolhas nos dedos até o calcanhar, formadas sob a superfície já empolada. Meus pés se sentiam mortos. Enquanto caminhávamos, uma mulher desapareceu no deserto por alguns momentos e reapareceu trazendo uma enorme folha verde. Sua largura era de aproximadamente 50 centímetros. Eu não via nenhuma planta de onde poderia ter se tirado aquela folha. Era nova e sadia. Tudo à nossa volta era marrom, frágil e seco. Ninguém perguntou onde ela encontrara a folha. Seu nome significava portadora da felicidade. Seu talento era conduzir os jogos. Nessa noite ela se encarregaria de nosso entretenimento. Ela disse que faríamos o jogo da criação. Deparamos-nos com um formigueiro de formigas grandes, provavelmente medindo 2,5 centímetros, com núcleos estranhos dilatados. Disseram-me, você vai adorar o gosto. Essas criaturas seriam reverenciadas como parte de nosso jantar. São uma variedade de formigas de mel, e os estômagos dilatados contêm uma substância doce, cujo sabor é semelhante ao do mel. Nunca se tornam tão grandes e doces quanto as que habitam o solo mais próximo da vegetação viçosa. Nem o mel é tão espesso, cremoso, de um amarelo pegajoso. Em vez disso, parecem ter extraído uma substância do calor e do vento incolor que nos cercava. Essas formigas são provavelmente o que experimentaram de mais próximo ao sabor de uma bala. As pessoas bala, né, aquela coisa de chupar, que ninguém mais fala bala, né? As pessoas estendiam os braços, deixavam as formigas rastejarem, depois punham as mãos na boca e os insetos eram sugados. Suas expressões demonstravam que o gosto era maravilhoso. Sabia que mais cedo ou mais tarde achariam que era hora de eu experimentar, de modo que decidi arriscar. Peguei apenas uma e a pus na boca. O truque era triturar a criatura na boca e se deleitar com o sabor doce, não engoli-la imediatamente. Eu não consegui. Não suportei as pernas agitando-se em minha língua e a formiga rastejando em minha gengiva. Eu a cuspi. Mais tarde acenderam a fogueira, colocaram formigas em uma folha, enterraram-na no carvão e, quando cozidas, lambi a superfície do recipiente como uma barra de chocolate derretida. Para quem nunca tivesse comido mel de laranjeiras, provavelmente seria um regalo. No entanto, não venderia bem na cidade. À noite, a mulher do jogo partiu a folha em 63 pedaços. Ela não os contou no sentido que damos ao termo, mas forneceu um para cada pessoa segundo o seu próprio método intuitivo. Enquanto fazia isso, tocávamos música e cantávamos. Então o jogo começou. Enquanto o canto prosseguia, a primeira peça foi colocada na areia.
depois outra e outra, até a música cessar. Todos observávamos o desenho formado como um puzzle. Quanto mais peças eram colocadas no solo, ficava evidente que as regras incluíam mover qualquer porção se achasse que caberia melhor naquele lugar. Não havia uma vez... puzzle é quebra-cabeça, né? Não havia uma vez específica para cada um. Realmente era um projeto não competitivo e orientado pelo grupo. Logo a metade do topo da folha foi completada e voltou à sua forma original. A essa altura, um congratulava o outro, apertávamos as mãos uns aos outros, nos abraçávamos e rodopiávamos. O jogo estava quase terminado e todos tinham participado. A concentração recomeçou e fomos sérios. Eu me dirigi ao padrão e coloquei minha parte. Depois, retornei ao desenho, mas não pude localizar qual era a minha peça. Então voltei a me sentar. Ota leu minha mente. Está tudo bem. Só na aparência as partes da folha estão separadas, mas as pessoas que parecem separadas, mas todas formam uma só. Por isso é jogo da criação. Ele traduziu enquanto várias pessoas me informavam. Ser um só não significa que sejamos todos iguais. Cada ser é único. Nunca dois ocupam o mesmo espaço. Assim como a folha precisa de todas as partes para estar completa, cada espírito tem um lugar especial. As pessoas podem tentar se aproveitar, mas no final, cada um retornará ao lugar correto. Alguns de nós buscam um caminho direto, enquanto outros sentem prazer na fadiga de girar em círculos. Percebi que todos olhavam para mim e me ocorreu a ideia de levantar e ir ao desenho. Ao fazê-lo, só restara um lugar vazio, e a parte da folha necessária estava a alguns centímetros. Coloquei a peça no quebra-cabeça e o grito de alegria ressoou através do espaço livre e da vastidão que cercava nosso pequeno agrupamento de seres humanos. À distância, um grupo de dingos ergueu sua face pontuda e uivou para o céu escuro, salpicado de centelhas de diamantes celestiais. Ter completado confirma seu direito a essa marcha. Seguimos uma trilha direta na unicidade. Os mutantes têm muitas crenças. Dizem que seu caminho é diferente do meu, que seu salvador não é meu salvador, que a sua eternidade não é a minha eternidade. Mas a verdade é que toda vida é uma só vida. Apenas o jogo está em curso. Há uma raça, várias nuances diferentes. Os mutantes discutem o nome de Deus, que edificação, que dia, que ritual. Ele veio à Terra? O que significam suas histórias? A verdade é a verdade? A verdade é a verdade. Se magoar alguém, magoará a si mesma. Se ajudar alguém, ajudará a si mesma. Todas as pessoas têm sangue e ossos. É o coração e a intenção que são diferentes. Os mutantes pensam em apenas 100 anos de ego e separação. As pessoas reais pensam na eternidade. Tudo é um só. Nossos ancestrais, nossos netos ainda não nascidos, a vida em todo lugar. Quando o jogo terminou, um dos homens me perguntou se era verdade que algumas pessoas vivem sem nunca conhecerem o talento que Deus lhes concedeu. Tive de admitir que muitos pacientes se sentiam muito deprimidos, achando que a vida fora inútil, mas que outros haviam dado uma contribuição. Sim, tive de admitir, muitos mutantes achavam que não tinham nenhum talento e não pensavam no propósito da vida até quando estavam morrendo. Lágrimas rolaram de seus olhos, enquanto ele balançava a cabeça, demonstrando como era difícil acreditar que isso fosse possível. Por que os mutantes não conseguem ver que se minha música faz alguém feliz,
então é um bom trabalho. Ajudar alguém é um bom trabalho. Afinal, só se pode ajudar um de cada vez. Perguntei se já havia escutado a palavra Jesus. Certamente, disse. Os missionários ensinaram que Jesus é o Filho de Deus, nosso irmão mais velho, a unicidade divina em forma humana. Ele recebe a adoração maior. A unicidade veio à Terra há muitos anos para dizer aos mutantes como se deve viver, mas eles se esqueceram. Jesus não veio à tribo de pessoas reais. Certamente poderia, estávamos aqui, mas não era a nossa mensagem. Não se aplica a nós, porque não esquecemos. Já vivíamos a sua verdade. Para nós, a unicidade não é uma coisa. Os mutantes parecem viciados na forma. Não conseguem aceitar algo invisível e sem forma. Deus, Jesus, unicidade, para nós não é uma essência que envolve as coisas ou está presente dentro das coisas. É todas as coisas. A vida e viver, segundo a tribo, estão no movimento A vida e viver, segundo a tribo, estão no movimento, progresso e mudança. Falam em tempo vivo e não vivo. A pessoa é não vida quando está deprimida, com raiva, lamentando-se ou com medo. A respiração não determina estar vivo, apenas revela para os outros se o corpo está pronto para ser enterrado ou não. Nem todas as pessoas que respiram estão vivas. Tudo bem, experimentar emoções negativas. Tudo bem, experimentar emoções negativas e ver como é a sensação. Tudo bem experimentar emoções negativas e ver como é a sensação, mas certamente não é uma posição em que alguém sensatamente queira estar. Quando a alma está na forma humana, deve-se brincar, ver como é ser feliz ou triste, com ciúme ou agradecido, etc. Mas, supostamente, deve aprender com a experiência e, por fim, entender o que causa dor e o que é bom. Em seguida, falamos de jogos e esportes. Contei que na América nos interessamos muito por eventos desportivos. De fato, os jogadores ganham mais que professores. Disse-lhes que podia fazer uma demonstração e sugeri que nos alinhássemos e corrêssemos o mais rápido possível. Quem corresse mais ligeiro seria o vencedor. As pessoas me olharam atentamente com seus belos olhos grandes. Depois olharam umas para as outras. Finalmente alguém disse: mas se um ganha, 62 perdem. Isso é divertido? Os jogos são para divertir? Por que sujeitar alguém a essa experiência e depois tentar convencê-lo de que é realmente um vencedor? É difícil entender esse costume. Funciona para seu povo? Sorri e balancei a cabeça indicando: não. Próximo, havia uma árvore morta, de modo que pedi ajuda e construímos uma gangorra, colocando um ramo comprido sobre uma grande rocha. Foi muito divertido, e até os membros mais velhos do grupo tiveram sua vez de se balançar. Ressaltaram que há coisas que não se pode fazer sozinho, e usar esse brinquedo era uma delas. Pessoas de 70, 80, 90 anos liberaram a criança que tinham dentro de si e se divertiram com jogos que não eram destinados a vencedores ou perdedores, mas à alegria de todos. Também ensinei-lhes a pular corda, usando várias cordas flexíveis e compridas de tripas de animais. Tentamos marcar na areia o jogo de amarelinha, mas estava muito escuro e nossos corpos pediam descanso. Adiamos para uma outra vez. Nessa noite, estendi-me de costas e contemplei um incrível céu cintilante. Nem mesmo diamantes expostos em um veludo negro seria tão impressionante. Minha atenção foi atraída como um imã para o ponto mais brilhante.
Tive a impressão de que minha mente se expandiu ao perceber que essas pessoas não envelheciam como nós. Era verdade que seus corpos acabavam por se desgastar, mas se pareciam como uma vela que vai se consumindo lenta e uniformemente. Não tinham um órgão prejudicado aos 20 anos e outro aos 40. Pensar no que chamavam de estresse nos Estados Unidos parecia agora fugir de uma responsabilidade. Meu corpo finalmente refrescava. Essa aprendizagem provocou muita transpiração, mas foi realmente uma instrução poderosa. Como partilhar com minha sociedade o que apreciava? As pessoas nunca acreditariam. Tinha de me preparar para isso. Achariam difícil acreditar nesse tipo de vida, mas, de alguma forma, eu sabia a importância de tratamento da saúde física conjugada com a verdadeira saúde do homem, a cura de sua machucada, doente, ferida eterna condição de ser. Contemplei o céu me perguntando: como trazer essa verdade, né, para pessoas tão fragmentadas, tão dissociadas da Mãe Terra, do Pai Celestial, da unicidade. Gente, eu me emociono muito com esse livro. Às vezes os olhos ficam assim cheios d'água, eu mal consigo ler. Oi, Clau, do Canadá, que lindo, bem-vinda, viu? Ó, BH, muito bem-vinda também. Clau do Canadá, Marta de BH. Eu achei muito curioso, né? Muitos ensinamentos nessa parte de hoje. Achei muito curioso quando a tribo das pessoas reais, né? A tribo dos aborígenes fala que Jesus chegou para a nossa sociedade, né? Para a nossa cultura, porque a gente tinha esquecido a mensagem do universo. E Jesus não chegou para a tribo deles, e eles já estavam lá. Achei isso bem significativo, vou refletir sobre isso. Eu encorajo vocês a refletirem sobre tudo que escutam, né? A repensarem, a tirar suas próprias conclusões, para a gente aprender a fertilizar nosso próprio solo, né? A ter essa consciência do que a gente deixa florescer dentro da gente, ser mais seletivo e também ser os agentes dessa fertilidade e desse florescimento, de uma maneira mais consciente. Eu quero dizer para vocês que hoje eu vou conduzir uma constelação pela plataforma Zoom. Então tem um telefone que vocês podem se inscrever só para receber o link, né? É uma constelação gratuita que eu tenho feito toda quarta, começou quarta passada, tem hoje de novo, não sei até quando, mas eu sorteio na hora uma constelação e conduzo uma constelação gratuita, sendo que todos que estão presentes estão se trabalhando, estão expandindo a consciência, estão aprendendo sobre as leis universais e sobre as leis do amor. Então, as leis do amor de Bert Hellinger, as bases da cocriação de Alexandra Caymmi, as leis do universo. É uma grande expansão de consciência. Então eu convido vocês para se inscreverem. Hoje, a partir das 19 horas, dura mais ou menos 1h30 a constelação, o processo todo mais ou menos 2 horas. Quem quiser participa ativamente, quem quiser só assiste. É para quem quer conhecer. E amanhã de manhã eu vou estar numa live com a Tati e o João Roquette. A gente vai falar sobre a correlação da inteligência e da beleza com o nosso estilo de vida, com a nossa alimentação, tá? É isso. Eu acho que serão 2 encontros poderosos, um hoje à noite e uma amanhã com a Tati e com o João. São pessoas também que têm trazido um conhecimento muito precioso para todos que os seguem. E é isso. Gratidão por essa companhia, por essa partilha. Estamos juntos, juntas. Somos um, né? Não só entre pessoas, mas somos um com todo o universo, com a teia da vida. Um beijo. Tupã já dormiu ali com a leitura.
Até já, até amanhã.